A santa palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Enquanto você vai abrindo Romanos, capítulo 8, 29 e 30, eu vou te dizendo que a Epístola aos Romanos, talvez do Novo Testamento, é o principal dos escritos. É o que mais impactou o mundo cristão nos últimos 2000 anos, esta Epístola de Paulo. E dentre os 16 capítulos contidos em Romanos, o capítulo 8 é considerado o principal deles. É considerado o ápice. Digamos que toda a Epístola aos Romanos é uma cordilheira e este é o monte mais alto. E quando chegamos aos versículos 29 a 30, existe o ponto mais alto do monte mais alto. Então pense nesses dois versículos, nesta forma e nessa importância. E diz o texto da palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando leio esse texto da Bíblia Sagrada, recordo-me do filme O Resgate do Soldado Ryan. Pois bem, a história se desenrola durante a Segunda Guerra Mundial, começando com o desembarque das tropas americanas na Normandia para o dia D, o dia do combate mais decisivo da Segunda Guerra Mundial, a operação de libertação da França. E após o combate, descobre-se que haviam 4 irmãos da mesma família, 3 deles morrem, mas um ficou preso, porque o paraquedas caiu num lugar errado, num lugar estranho ao que deveria cair. E eles descobrem que esse soldado está vivo e está precisando ser resgatado. Então há um plano de resgate colocado na mão do capitão John Miller. E o capitão John Miller recebe todas as instruções e trabalha com aquele plano, fazendo a escolha dos homens que iriam para esta missão, fazendo o treinamento deles, estabelecendo a estratégia, marcando a data e, por fim, acontece o resgate do soldado Ryan. E no fim do filme, quando ele encontra com o capitão Miller, que está quase morrendo, ele vai agradecer, porque a sua vida foi salva, ele foi resgatado pelo capitão e a sua equipe. E o capitão, quase morrendo, disse essas palavras: faça por merecer, faça por merecer. E aí acaba o filme e essa frase fica bem marcada em nossas mentes. Guarde bem esta frase neste começo da pregação. Vamos precisar desse conceito lá no final. Mas aqui, quando encontramos esses 2 versos da palavra de Deus, Deus está nos falando sobre detalhes, etapas de como foi o nosso resgate, de como Ele tirou-nos do reino das trevas, ou melhor, do império das trevas, e nos trouxe ao reino do Filho do seu amor. Como foi o nosso resgate espiritual? A primeira etapa: Deus conheceu você de antemão. Versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, na eternidade, antes que houvesse mundo, você e eu já estávamos no coração de Deus. E essa palavra conhecer é muito mais do que apenas saber a respeito de. É a mesma palavra que é usada no Velho Testamento, em hebraico é yedá, mas que ela vem para o Novo Testamento com esse sentido também, como por exemplo em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. É a ideia de conhecer intimamente, afetivamente alguém. Então, Deus nos conheceu afetivamente, Deus nos amou antes que nós existíssemos.
Você foi concebido na mente de Deus, antes de ser concebido no ventre da sua mãe. Aleluia! Há filhos que não foram programados pelos pais, mas foram programados por Deus e amados por Deus. E hoje, o fato de serem justificados em Cristo, nós podemos dizer, então é a prova de que a existência não foi ao acaso. É o que diz o Salmo 139, versículo 1 e depois o 16. Senhor, tu me sondas e me conheces. Os teus olhos me viram, ainda substância informe, que isto é, no ventre, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus já estava cuidando de cada detalhe. É na eternidade que Deus tomou a iniciativa de relacionar-se com você. Não foi você que amou Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro e nos encontrou e nos restaurou. Partiu dele a iniciativa. Não foi você quem descobriu Deus, mas Deus encontrou você. Não foi você e eu que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu. Prova disso é que o Senhor Jesus diz, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e produzais frutos e vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolheste. Toda a história da salvação nasce da iniciativa de Deus. Deus nos conhecendo e nos amando. Mas também uma segunda etapa nesse resgate. Deus predestinou você e eu para a salvação. Versículo 29, também os predestinou. E o versículo 30, e aos que predestinou, a esse também chamou. A eleição foi eterna, anterior ao nosso nascimento. A escolha de Deus foi anterior ao nós existirmos. O que é predestinar? Seria essa palavra, porizo, que quer dizer anteriormente determinado, ou então decidido de antemão, ou então pré-ordenado. A eleição, ou a predestinação, ou a escolha foi eterna. A escolha de Deus não foi um plano B. O plano A faltou, falhou, fracassou no Éden. Então Deus fica ali atrapalhado e diz, puxa vida, agora o que podemos fazer? Já que a serpente não estava programada, entrou nesse imbróglio todo, e agora vamos bolar um plano B. Não foi assim. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A Bíblia diz que Deus escolheu eu e você, antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A Bíblia também afirma que Deus escolheu você e eu desde o princípio, 2 Tessalonicenses 2:13. Também a mesma palavra de Deus assegura que Deus, quando nos conheceu de antemão, e nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. Antes de Deus criar céu e terra, Ele já havia determinado, Ele já havia nos amado, Ele já havia nos escolhido. E essa escolha foi incondicional. Deus não escolheu a mim ou a você, porque previu que nós iríamos crer nele. Então, sabendo que iríamos crer, Ele nos escolhe. Não. Foi exatamente o contrário. Atos capítulo 13, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então primeiro foram destinados e depois creram.
Deus não nos escolheu por causa de boas obras que nós viríamos a fazer, como uma forma de Deus prever: vou escolher esta pessoa de bom caráter e aí ela fará coisas boas para mim. Não. Efésios 2:10, nós fomos feitos criaturas de Deus, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, primeiro a escolha e depois, por causa dela, Deus nos capacita para as boas obras. Deus também não nos escolheu por causa da nossa possível santidade, não. Ao contrário, Deus nos escolheu para então trabalhar em nós o processo de santificação e nós sermos alcançados, depois talhados por Deus, lapidados pelo Senhor, para então um dia estarmos com Ele pela eternidade. Também, Deus não nos escolheu por causa de alguma decisão que iríamos tomar. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Um morto não tem poder de decisão, ele não pode decidir por algo, afinal ele está morto. O mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, referindo-se a Satanás, nos quais o Deus desse século, Deus de letra minúscula, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, a predestinação foi algo incondicional, não há algo que nós possamos oferecer a Deus para dizer, Ele nos escolhe por causa disso. Graça é graça, mas também foi proposital. Deus nos escolheu com o propósito de, a partir de quando fomos alcançados e chamados à salvação, Ele trabalhar em nós, através de nós, em santidade. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:4. Veja bem, fomos alcançados por Deus para quê? Para sermos santos. Efésios 1:4, texto que já lemos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência. Sabe por que é importante nós sabermos isso? Porque existem pessoas que erroneamente, de uma forma infantil até, podem dizer assim, ufa, já que Deus me escolheu, já que eu estou predestinado à vida eterna, então posso pecar, posso relaxar. Aí seria exatamente o sinal contrário de que isso não aconteceu. Porque o sinal mais claro, mais evidente de alguém que é escolhido por Deus, é que esta pessoa vai optar por imitar a Cristo, vai optar pela santidade e vai querer viver na presença de Deus. O grande projeto da eleição é para que nós sejamos parecidos com Cristo. Essa é uma responsabilidade minha e sua, como crentes, como cristãos. A busca pela santidade, essa é a marca registrada de um eleito em Cristo. Portanto, devemos provar a nossa eleição através da busca pela santidade. Uma terceira etapa nesse processo de resgate. Deus chamou a nós, chamou a mim e a você para a salvação. Ele chamou. Veja comigo o versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Há dois chamados, um externo e outro interno. Um geral e outro específico. Um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. A Bíblia Sagrada nos adverte que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O chamado específico é como quando Jesus diz, por exemplo,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele chama e quem é ovelha segue a ele. Obedece a sua voz. Chamado específico é quando Jesus afirma, por exemplo, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Tem os ouvidos abertos para as coisas espirituais. Primeiro detalhe, o chamado de Deus para a salvação é irresistível. Não há como alguém resistir quando o Espírito Santo vem e fala. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E ele faz essa obra completa. Você ouve uma mensagem, um hino. Alguns aqui foram alcançados por Jesus de uma forma, outros de outra. Deixa eu perguntar aqui, quantos vieram para Jesus através de um amigo que evangelizou você? Levante a mão. Uma grande parte. Quantos vieram para Jesus através de uma mensagem que receberam, uma pregação onde Deus falou ao seu coração? Quantos vieram a Cristo através de um folheto, de uma literatura, do livro que leram? Quantos vieram a Cristo através de um culto que vieram e aqui chegaram e daqui não saíram mais? Olha, Deus usa muitas formas. É o que a gente chama de multiforme sabedoria de Deus. Mas Ele chama com métodos diferentes, mas Ele chama. De formas diferentes, mas Ele fala. De formas diferentes, mas Ele traz a salvação. De repente as escamas dos olhos caem e vem um arrependimento da velha vida. Você não compreendia, o Evangelho passa a compreender. Você não se interessava pelas coisas espirituais, passa a se interessar pela oração, pela busca, pelo jejum, por ler a palavra de Deus. Aquilo que não amava passa a amar. Não é um esforço, mas é uma natureza modificada. É o que Jesus chama de um novo nascimento, é um nascer de novo. É uma nova criatura, um novo DNA espiritual está em você. É porque você foi gerado com a semente incorruptível, nasce de novo, nasce de cima, nasce do Espírito. Mas no mesmo ato da entrega, você descobre que foi Deus que trabalhou isso no seu coração. Se você tentar pensar comigo na seguinte lógica, onde eu estaria agora se Cristo não entrasse na minha vida? Onde eu estaria agora se há 10 anos atrás eu não tivesse tido a decisão de seguir a Jesus? Onde eu estaria agora? E aí você descobre que a decisão não foi sua, que foram milagres de Deus te dirigindo por caminhos até que um dia você estivesse num beco sem saída e dissesse: agora eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas quem dirigiu até aquele momento foi Ele. Foi Deus que lhe deu a fé salvadora. Foi Deus que lhe deu o arrependimento para a vida. Ele que deu um novo coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo, como diz a palavra do Senhor. E é em João capítulo 6, versículo 44, que o apóstolo João diz, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. E se o Pai que não enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Repetindo aqui, colocando em ordem: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode até resistir num primeiro momento à chamada de Deus. Você pode até resistir num primeiro momento como Jacó resistiu. Mas depois Deus o fere na coxa, ele manca e aí ele diz: agora eu aceito a transformação. Você pode até resistir como Nabucodonosor resistiu. Mas aí Deus o despoja do orgulho, da soberba, e ele é jogado ao chão, e ali ele tem um encontro com Deus. É a chamada irresistível, é a graça irresistível, é o momento em que Deus se coloca frente a frente com você, e não há escapatória.
lembro-me de um moço chamado Esdras. O Esdras criou-se numa família do baixo espiritismo. Ele tocava atabaque num centro de candomblé em Vitória, Espírito Santo. E ele, todas as sextas-feiras à noite, ia para lá, para os trabalhos, etc. E ele tinha essa função naquele local. Pois bem, num dia, numa dessas noites, ele estava preparando para tocar, já com as roupas prontas e todo o ambiente preparado, como eles dizem, para chamar os espíritos. E quando ele se prepara para tocar, ele teve uma visão do forro inteiro se abrindo. E aquele ambiente ficou aberto e ele via o céu. E ele conta que de longe ele viu um coral de anjos descendo sobre aquele local. E o coral cantava um lindo hino: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E ele, apavorado, jogou o seu instrumento e saiu correndo e disse assim: aqui não é o meu lugar. E ele correu em direção à sua casa, subindo o morro, quando já tinha passado da meia-noite, e alguns irmãos de uma igreja estavam em vigília de oração. E ele ouviu os irmãos dentro da igreja cantando: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E ele disse: aqui é meu lugar. E aí ele bateu e o porteiro da igreja abriu e disse: você não pode entrar, né? É só os membros da igreja que estão em oração aí. Ele falou: mas eu quero entrar. Mas você não é membro, o que precisa fazer para ser membro? Precisa ser da igreja, precisa batizar. Então me deixa entrar que eu já estou nessa. E depois amanhã resolvem, mas... E ele participa daquela vigília de oração e de lá ele não sai mais. Hoje ele é pastor. E está pregando aí pelo Brasil inteiro, levando pessoas a Cristo. É a graça irresistível. Ninguém chegou para ele e insistiu. Ninguém chegou para ele e ficou... Não. Chegou o momento dele com Deus, o encontro dele com Deus. O chamado é irresistível, mas o chamado de Deus também é eficaz. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E Jesus também disse: tenho ainda outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então, o chamado de Jesus envolve o fato de que há uma segurança. Quando Ele te chama para um encontro com Deus, Ele não te chama para que você fique um dia no mundo, um dia caído, outro dia firme com Deus, outro dia caído de volta, outro... Não, ninguém as arrebatará da minha mão. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Se Deus não nos despertasse, se Deus um dia não nos chamasse, de alguma forma, de algum jeito, com algum método dele, nós iríamos para a perdição. Mas hoje nós podemos dar glórias a Deus, porque um dia fomos chamados por Deus. Quarta etapa desse resgate maravilhoso e glorioso. Deus justificou você de todos os seus pecados. Ainda no versículo 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. O que é a justificação? É um ato legal, é um ato de tribunal. Imagine um tribunal onde Deus é o juiz, e nós estamos ali como pecadores, réus, porque cometemos pecados ao longo da vida, e os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Mas através da obra da cruz,
através da obra de salvação, Ele chega e declara: vocês estão justificados, perdoados e justificados. Toda sentença cai por terra e é esquecida. Então podem ir livres para continuar a vida. Isso é justificação. É um ato, é uma pronúncia de Deus, dizendo que a partir desse momento, legalmente, estamos em paz com Deus. A justificação nos livra da condenação dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e não há um justo sequer. Romanos 10:10, 3:10. A Bíblia adverte que todos são culpados diante de Deus, e também que Ele não inocentará o culpado, pois a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também assegura que todos nós vamos comparecer um dia perante o juízo de Deus, perante o tribunal de Cristo, e todos nós vamos ter que prestar contas da nossa vida terrena. Seremos julgados, por exemplo, pelas nossas palavras. Muitas palavras que falamos são palavras ásperas, impensadas, palavras torpes, vergonhosas, perversas, felinas, venenosas. Iremos prestar contas diante de Deus. Prestaremos contas, seremos julgados pelas nossas obras. A palavra do Senhor diz que pelas obras ninguém poderá salvar-se, pois nossas obras estão contaminadas, são como trapos de injustiça, trapos de imundícia diante de Deus. Seremos julgados pela omissão. Veja, interessante, quando Jesus fala sobre o juízo final, quando Ele se pronuncia a respeito dos que estão à esquerda do trono, Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí você pode perguntar: o que essas pessoas fizeram de tão horrendo que irão para o lago de fogo? E sabe o que eles fizeram? Nada. Eles apenas deixaram de fazer. Está lá nas palavras de Cristo. E Jesus lhes disse: estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive doente e não trataste de mim, estive enfermo, estive forasteiro e não me acolheste, estive preso e não me visitaste. As nossas omissões também entram nesse juízo do qual estou falando, nesse tribunal. Seremos julgados pelos pensamentos. Eu e você, na verdade, somos mais pecadores do que imaginamos. Dizem que pela nossa mente passam pelo menos 10.000 tipos de pensamentos diferentes. E cada um desses 10.000 tipos de pensamento diferente por dia tem mais alguns subpensamentos. Mas seria mais ou menos 10.000 pensamentos bases ao longo do dia. Aí você diz: eu não peco. Será que em 10.000 pensamentos, pelo menos 3 deles, você não pensou algo que envolveu ódio, ira, raiva? Será que em 3 pensamentos você não pensou em coisas imorais, perversas, etc.? Já seriam multiplicados pelo ano, 365 dias, mais de 1.000 pensamentos no ano. E aí você vai fazendo as contas do quanto nós pecamos. E se Deus exige, acompanhe essa lógica, se Deus exige perfeição para entrar no céu, e se eu e você não somos perfeitos, e a palavra de Deus diz que se tropeçamos numa parte da lei, num único mandamento, teremos tropeçado em toda a lei, mais ou menos como aquela ideia de um ovo podre dentro de um omelete. Você não consegue mais tirar, ficou tudo contaminado, perde-se o alimento todo. E aí você diz: então estou perdido. E é isso mesmo, não há nenhuma chance de salvação por esforço
próprio que agrade a Deus. É por isso que precisamos dessa bênção que a Bíblia chama de justificação em Cristo. Por causa de Cristo, Deus nos declara justos. Podem sair do tribunal, podem ir embora tranquilos, porque estão justificados. E por causa, e o que Jesus fez para que isso acontecesse? Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Ele fez exatamente o que agradou ao coração de Deus, mas o moeu e nos salvou. Naquele momento na cruz do Calvário, ele foi feito pecado para que nós fôssemos salvos do pecado. Ali ele foi feito maldição para que nós fôssemos libertos da maldição. Na cruz do Calvário não havia nenhuma beleza nele, o sol se escondeu, Deus o desamparou e virou o rosto por não conseguir ver o seu filho carregando o pecado meu e seu e de toda a humanidade. E quando ele declara a sua última palavra, a última frase, está consumado, no grego tetelestai, que quer dizer a dívida está paga, está concluído. Ali eu e você tivemos a nossa dívida de pecado anulada, eu e você tivemos nossos pecados rasgados, pregados na cruz do Calvário, anulados por causa do sacrifício do Senhor Jesus, e por causa disso temos a justificação pela fé. Ali foi paga a dívida, ele justificou a mim e a você. E é por isso que Paulo diz: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justificação é mais do que perdão. Se nós precisássemos unicamente do perdão para irmos para a vida eterna, nós teríamos que ir em várias vezes ao dia, pecar e aí correr, pedir perdão, pecar de novo, pedir perdão de novo. Vai que você morre nesse interstício sem pedir perdão, e aí você está jogando toda uma vida com Deus, toda uma caminhada com Deus. E não, é interessante que na justificação, guarde bem isso, eu e você estamos tratados nos nossos pecados passados, presentes e futuros. Há uma garantia de que Deus está tratando nas nossas vidas, através do arrependimento, através da confissão, mas Ele está cuidando. Isso é justificação. É justificação pela fé. É mais do que perdão. No perdão, se digamos que eu tivesse uma dívida de R$1 milhão, uma dívida impagável para mim, mas alguém chegasse no banco e pagasse a dívida, eu seria perdoado, e meu nome ainda apareceria lá em algum momento como devedor, mas perdoado, porque alguém pagou. Fomos mais do que perdoados na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus faz um depósito infinito na justificação, capaz de tratar os pecados nossos da vida inteira, da nossa história inteira e do futuro inteiro. Ele faz um depósito que vai muito além do que a nossa dívida passada. E também diz lá, olha, apaga tudo aí, tudo de forma como se esta pessoa nunca tivesse devido um centavo para alguém. Na justificação é dessa forma. Mas aí vem a quinta e última etapa. Deus glorificou você e já determinou levar você para a glória. Veja comigo o versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Falamos sobre isso. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Então, aparece aqui a palavra glorificação. Depois de tudo que Deus fez por você, o apóstolo Paulo está terminando esses 2 versículos
de uma forma maravilhosa, uma escalada. E ele coloca glorificação no passado, como um ato consumado. Isso porque na mente, nos decretos de Deus, você já está no céu. Eu e você já estamos salvos, já temos o voucher. Só falta chegar lá e entrar no dia chegar no dia da nossa senha, ou então o arrebatamento da igreja do Senhor. Lá estaremos asseguradamente. Certa vez alguém perguntou isso para mim. Mas olha, Marcos, você é salvo mesmo? Olha, você tem certeza absoluta mesmo? Sim, absoluta, nenhuma dúvida. Porque isso não depende de mim, depende do Senhor que pagou o preço na cruz do Calvário por mim, e da justificação que tenho. Eu sei que quando chegar a hora, lá estarei. Essa deve ser a certeza de todos nós. Essa deve ser a certeza absoluta que norteia a nossa existência aqui. Lá no céu teremos um corpo de glória semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Aqui nosso corpo é mortal, lá será imortal. Lá será o corpo incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Lá não haverá mais lágrima, luto, lá não haverá pobreza, não haverá miséria. No céu não haverá mais cansaço, nem fadiga. Lá não haverá envelhecimento, nem rugas. E também não haverá dor, e não haverá tristeza alguma da alma. No céu teremos o corpo glorificado. No céu, todas as mulheres crentes, salvas em Cristo, terão a pele lisinha, bem cuidada, hidratada, tonificada, sem precisar gastar nada no boticário ou na Natura. Na eternidade, todos nós, os homens, salvos em Cristo, teremos bastante cabelo, teremos mais de 1,80 de altura, teremos barriga de tanquinho, sem precisar ir na academia do tatu. Teremos um novo lar, iremos para a pátria celeste, para a casa do Pai, para Jerusalém celestial. Estaremos no paraíso com Deus pela eternidade, para provar, para ver aquilo que os olhos jamais viram, para ouvir aquilo que os ouvidos terrenos jamais ouviram, experimentar o estar com Cristo pela eternidade. Lá teremos uma gloriosa herança. Aqui na terra temos a fadiga, temos o cansaço, a dor, a tristeza, pelas economias, por uma herança corruptível, pelos bens materiais, até com certas injustiças acontecendo, que nos fazem ficar nervosos a respeito de como vão as economias, etc. Mas lá, a palavra de Deus diz que teremos uma herança imarcessível. Lá a ferrugem não chega, os ladrões não minam, não roubam. Lá teremos a coroa da vida, a coroa de glória e a coroa de justiça. Você ouvirá do Senhor: vinde bendito de meu Pai, entrai e possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai para a glória, assim como eu. Esse dia ainda não chegou, mas o texto nos garante essa glorificação no passado. Não é aquela ideia, aos que justificou também os glorificará. Não, os glorificou. Já está no pacote a nossa eternidade com Deus. Aleluia. Deus nos conheceu, Ele nos amou intimamente, Deus nos predestinou, Ele decretou sobre nós, antes de existir o mundo. Deus nos chamou irresistivelmente, Deus nos justificou, Deus nos glorificou, fomos resgatados. Agora, lembrando lá do início, de uma forma muito mais impactante do que o resgate do soldado Ryan. As palavras do capitão terminam, John Miller, dizendo: faça por merecer. As palavras do Senhor Jesus são essas:
Você não merecia, mas eu paguei o preço. Eu fiz por merecer para você.